Olá, irmãos e irmãs da série Espírita Jesus Gonçalves. Eu me chamo Lucas Guimarães Oliveira e, a convite da irmã Janice, estou gravando esse vídeo para o centro de vocês com relação a um tema que eu escolhi. Antes da gente começar a palestra, eu gostaria de parabenizar a casa pela iniciativa de apresentar conteúdos espíritas em forma de vídeo. Nós sabemos que estamos ainda passando por esse momento de pandemia, no qual nós não estamos nos encontrando com os nossos irmãos nas nossas casas espíritas, mas muitas casas espíritas, e exemplo aqui a série Espírita Jesus Gonçalves, teve a iniciativa de transmitir as mensagens espíritas através de vídeos. Fica aqui meus parabéns. Além de parabenizar, gostaria também de agradecer o convite para poder exercer essa atividade aqui hoje. Antes de começar a falar propriamente do tema, gostaria de fazer uma prece para que nós possamos harmonizar o ambiente. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, agradeço a oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo para os irmãos desta casa espírita que fazem um bom trabalho dentro da nossa doutrina espírita. Espero que as palavras mencionadas aqui nesse vídeo possam aquecer o coração das pessoas que assistirem e iluminar a mente de todos que tiverem contato com esse conteúdo. Que assim seja. Bom, pessoal, Janice ela disse que eu poderia escolher um tema. E eu acabei escolhendo um tema do livro Buscai e Acharás, de Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. E o tema que eu escolhi é justamente o primeiro capítulo deste livro, que se chama Sugestões de Paz. Esse capítulo é ditado por Emmanuel. O livro todo tem alternância de lições. Algumas lições são de Emmanuel, outras lições são de André Luiz. Neste capítulo, Emmanuel nos apresenta algumas sugestões de paz que podemos incorporar em nossa vida para que possamos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, uma vida mais calma. A paz, o conceito de paz é muito fácil de ser entendido, mas é muito difícil de ser aplicado em nosso cotidiano. A paz é aquela ausência de conflitos, ausência de problemas, de violência, de agressões. É a tranquilidade na acepção da palavra, é a calmaria. Nós, num planeta de provas e expiações, que é o estágio evolutivo do nosso mundo aqui, nós podemos nos encontrar em alguns momentos de tranquilidade, em alguns momentos de paz, de calmaria. Mas a paz, inerente ao processo evolutivo dos espíritos mais evoluídos, ela não se apresenta de maneira consolidada no planeta Terra. Nós temos momentos de tranquilidade, momentos de calmaria, que muitas vezes são sucedidos por momentos de perturbações, por problemas. Nós não estamos aqui na encarnação a passeio, como diz até o nosso próprio amigo Emmanuel. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para nos renovarmos intimamente, para aplicarmos a reforma íntima, para fazer com que o homem velho, já desgastado, dê lugar ao homem novo, evoluído, mais desenvolvido moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Portanto, essa paz, essa tranquilidade intensa, ela não é experimentada por todos nós em sua completude. Nós temos sim momentos de paz, momentos de tranquilidade, que são sempre sucedidos por momentos de dificuldades, por problemas que fazem parte do nosso processo evolutivo aqui na Terra. Nesse capítulo, Emmanuel, como eu já disse no começo, ele traz algumas sugestões de paz para a nossa vida. Aplicações que, se bem feitas, podem nos proporcionar uma tranquilidade maior, uma calmaria maior. Eu coloquei alguns pontos aqui e eu vou citar para vocês desenvolver as ideias que Emmanuel apresenta no capítulo. Uma das ideias é que nós aceitemos a existência que Deus nos confiou. Nossa existência, nossa vida é marcada por momentos bons, por momentos de dificuldade, como a vida de qualquer ser humano.
É claro que por conta dos diferentes níveis evolutivos da Terra e por conta também das diferentes missões que os espíritos têm nesta encarnação, algumas pessoas, porventura, têm mais momentos felizes do que momentos tristes, ou outras têm mais momentos tristes do que momentos felizes. Faz parte do desenvolvimento do espírito aqui na Terra passar pelas mais diversas situações que podem proporcionar o seu crescimento. Nesse primeiro ponto, Emmanuel pede que a gente confie na existência de Deus e aceite a existência que Ele nos legou. Se o Pai Celestial é alguém que nós consideramos como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós não podemos duvidar dos seus planos, nós não podemos duvidar dos seus desígnios. Portanto, devemos sim aceitar a existência que Ele nos legou, a existência que Ele nos confiou. É claro que essa existência, como eu falei, ela pode ser motivada por dificuldades, por problemas, mas nós devemos perceber que essas dificuldades, esses problemas, elas são importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Muitas pessoas passam a vida toda se lamentando, reclamando das dificuldades que enfrentam em sua existência. E, logicamente, a reclamação e a lamentação não são elementos produtivos para a nossa vida, porque acabam nos estagnando, acaba fazendo com que a gente não evolua, com que a gente não cresça. Portanto, o primeiro ponto que Emmanuel nos apresenta é justamente esse, que a gente aceite essa existência que Deus nos deu, que a gente perceba que a vida ela apresenta aspectos, mesmo na dificuldade, inclusive na dificuldade, que proporcionam o nosso crescimento, que proporcionam a nossa evolução. Esse é o primeiro ponto que Emmanuel nos traz. O segundo ponto é que a gente possa auxiliar os companheiros que se encontram no nosso rol de comunicação. Nós possamos auxiliar os companheiros que se encontram próximos da gente, pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar, pessoas que fazem parte do nosso núcleo de trabalho, pessoas que fazem parte da comunidade na qual a gente vive. A doutrina espírita não é uma doutrina que prega a salvação individual, como se todos nós tivéssemos que pensar tão somente em nós, tão somente em nossas atitudes, tão somente em nossas ações, tão somente em nossos sentimentos. A doutrina espírita prega uma salvação coletiva. Eu não serei feliz totalmente em plenitude se eu vejo que alguém da minha família, algum amigo meu, alguma pessoa querida se encontra em dificuldade. Portanto, eu preciso, caso eu tenha possibilidades, eu preciso auxiliar o próximo, ajudar aquele irmão que se encontra em dificuldade. É claro que quando eu me proponho a ajudar, eu tenho que ter a maturidade de perceber também que o indivíduo que eu estou tentando ajudar, que eu estou tentando auxiliar, muitas vezes ele não quer nossa ajuda, ele não quer a minha ajuda, ele não quer aquele apoio. Nós devemos respeitar o livre-arbítrio do próximo. Eu não posso impor a minha visão de mundo para aquela pessoa, eu não posso impor o meu jeito de ser para aquele indivíduo que eu estou querendo ajudar. Eu posso querer ajudar um indivíduo que se encontra em dificuldade, mas eu não posso ferir o livre-arbítrio daquela pessoa. Eu não posso impor a minha maneira de ser, a minha maneira de entender o mundo. Portanto, se faz necessário que eu possa ajudar aquele ser que se encontra em dificuldade, mas eu não imponha a minha forma de ser para aquele indivíduo. E como eu posso ajudar? Com uma palavra amiga, com uma escuta afetiva, posso ajudar com a caridade moral, dizendo algo positivo para aquela pessoa, ouvindo suas queixas, suas perturbações. Muitas pessoas ouvem, mas praticamente não deixam a pessoa falar, interrompem toda vez que a pessoa está falando, aplicam algumas lições de moral que muitas vezes ferem a pessoa, ferem o indivíduo que está ali desabafando. Portanto, a gente tem que ter a palavra amiga, a escuta afetiva para com essas pessoas, a caridade moral e muitas vezes até a caridade material, mas
Uma vez auxiliando as pessoas, nós também não podemos cair no engodo de acabar absorvendo as responsabilidades delas. Não devemos fazer as coisas por elas. Devemos auxiliar, prestar uma palavra amiga, uma palavra de apoio, mas nós não podemos, de forma alguma, fazer a tarefa que é designada para aquela pessoa. Isso muitas vezes acontece até nas nossas casas espíritas. As pessoas fazem parte de setores diferentes da casa espírita e acabam meio que, com pretexto de ajudar o próximo, fazendo a tarefa que é designada para aquela pessoa. A gente tem que auxiliar sim, mas não absorver as dificuldades daquela pessoa, não absorver as responsabilidades, as tarefas daquele indivíduo. Além de auxiliar os companheiros de experiência, Emmanuel pede que a gente apoie o reajuste do próximo, ajudar o próximo a vencer a dificuldade que ele tem. Nós temos aí diversos indivíduos que convivem conosco, no nosso núcleo familiar, de trabalho, na nossa comunidade, mas muitas vezes esses indivíduos se mostram pessoas desinteressadas nas tarefas que devem fazer, nas obrigações que competem a elas. São indivíduos que nós conseguimos perceber, claro que dentro do nosso raio de percepção, nós conseguimos perceber que esses indivíduos são pessoas desorganizadas nas tarefas que lhes dizem respeito. Nós temos aí a possibilidade de ajudar, de auxiliar essas pessoas para que elas possam se reajustar, mas, mais uma vez, nós não devemos ferir o livre-arbítrio desses indivíduos. Devemos auxiliar, mas devemos saber que aquele indivíduo é um ser que pode ou não seguir os nossos conselhos. E aí Emmanuel pede que a gente não se lamente caso a nossa ajuda não seja bem recebida, ou caso a nossa ajuda não seja colocada em prática, ou caso a nossa ajuda não seja colocada em prática da forma como nós achamos que deveria. Até porque nossa responsabilidade aqui na Terra, que é voltada para a nossa evolução, ela se consubstancia através de nossas ações. E todo indivíduo ele é responsável sim pelo que faz, pelas suas ações. Nós não podemos ser responsáveis pelas ações dos outros. Até mesmo os pais, eles educam os filhos, as crianças, os adolescentes, mas quando o indivíduo já é dono de si, já está na idade adulta, ele acaba sendo aí responsável totalmente pela sua existência. Os pais não podem impor sua forma de pensar. Os pais não podem se lamentar caso os conselhos não tenham sido bem recebidos por essas pessoas. Por falar em paz, uma das sugestões de paz com Z que Emmanuel nos apresenta é justamente o amor à nossa família. Nós sabemos que a família é a primeira escola do espírito na Terra, e essa escola ela é tão intensa por conta dos diferentes níveis evolutivos que podem fazer parte de uma mesma família. Pessoas podem ter visões de mundos diferentes, jeitos de ser diferentes, e acabam, de certa forma, tendo conflitos no núcleo familiar. Isso faz com que nós sejamos obrigados a evoluir, obrigados a criar maturidade, a crescer. Bom, existem alguns processos pelos quais a família é formada. Muitas vezes nós temos um núcleo familiar mais harmônico, pessoas que estão se reencontrando através dos laços de amor. Eram pai e filhos em outras existências, marido e mulher, irmãos, grandes amigos, e agora se reencontram no núcleo familiar. Quem era pai passa a ser filho, quem era filho passa a ser pai, quem era irmão e irmã passa a ter um grau de parentesco com relação a marido e mulher, quem era esposo e esposa passa a ser irmãos, enfim, os personagens mudam de papel, mas o amor ele continua integrado naquele seio familiar. Nós sabemos também que existem alguns casos em que a família ela acaba sendo uma reunião de pessoas que eram desafetos em outra existência, e a espiritualidade maior, de forma muito inteligente, coloca aquelas pessoas no mesmo núcleo familiar para que elas possam se reajustar, para que elas possam se melhorar, para que elas possam crescer de acordo com o convívio entre elas. Então, muitos laços que
infelizmente, outras vidas foram consolidados pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pelo rancor, aqui na família tem a oportunidade de serem refeitos através do amor, da solidariedade, da união, da paz entre os membros. Por conta dos membros terem comportamentos diferentes, eles muitas vezes têm conflitos entre eles. E uma das formas de tentar resolver o conflito, de maneira infantil, diga-se de passagem, é tentar impor alguns comportamentos às pessoas que fazem parte da nossa família. Dizer que a pessoa tem que se portar daquela forma, dizer que a pessoa tem que se comportar daquele jeito que nós achamos que é o mais adequado. Nós não temos o direito de impor um comportamento aos nossos familiares. Nós temos também que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, respeitar o jeito de ser de cada um e amar as pessoas da forma como elas se apresentam. Nós não podemos amar as pessoas que são tão somente do jeito que nós achamos que deveriam ser. Nós devemos sim amar as pessoas que apresentam dificuldades e comportamentos diferentes do nosso. E, dessa forma, Emmanuel nos sugere também que nós devemos agradecer os familiares que nós temos. Muitas vezes temos dificuldade com relação a isso, de agradecer aquelas pessoas que muitas vezes são diferentes da gente e que nos impõem dificuldades, mas Emmanuel nos pede que nós façamos isso também. Bom, um outro ponto, uma outra sugestão de paz que Emmanuel nos traz é não corrigir apressadamente os outros que julgamos errados. Nós temos muito essa mania de, se encontrarmos uma pessoa em erro, de acordo com a nossa percepção, julgarmos de maneira muito automática aquela pessoa, julgarmos aquela pessoa de forma muito assertiva. E Emmanuel disse que o erro ele pode estar relacionado ao nosso ponto de vista. Aquele comportamento que a pessoa tem, nós julgamos ser errado. Outra pessoa pode achar aquilo normal, muito natural. E mesmo que o erro seja algo muito visível, o erro seja algo que todo mundo consiga perceber que realmente a pessoa cometeu um equívoco, que nós possamos não nos julgar apressadamente, até porque todos nós também cometemos erros, também cometemos equívocos ao longo da nossa existência, e nós não gostamos quando somos julgados apressadamente pelos outros. Quando nós erramos, nós também temos ali uma dificuldade de admitir o erro e não gostamos de ser apontado. No livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, o Leon Denis, um dos filósofos e pensadores mais importantes da doutrina espírita, no capítulo em que ele fala do pensamento e da reforma do caráter, ele nos diz que se nós tivéssemos a oportunidade de, nessa encarnação, lembrarmos de questões de outras vidas, de outras existências, nós teríamos menor ímpeto em julgar o próximo, porque nós conseguiríamos reconhecer que muitas atitudes que as pessoas têm nessa existência foram atitudes que nós já tivemos, ou até mesmo nessa própria existência. Muitos comportamentos que algumas pessoas apresentam, crianças, adolescentes, que a gente costuma julgar com mais facilidade, eram comportamentos que nós tínhamos também quando éramos crianças e adolescentes. Portanto, devemos reconhecer quem somos e percebermos que julgar o próximo, de apontar o dedo para o próximo, não é uma medida positiva dentro do nosso processo de relação com as pessoas com as quais nós convivemos. Uma outra sugestão de paz que o Emmanuel nos traz é esquecer o mal quando formos ofendidos. Ele nos incentiva aqui nesse ponto a prática do perdão. E a gente tem que lembrar do Cristo, do 70 vezes 7 vezes cada erro cometido. Claro que é uma metáfora, a gente não vai contar quantas vezes a gente perdoou uma pessoa com a qual nós nos relacionamos, mas nós devemos perceber que o perdão nos liberta. A pessoa que guarda mágoa, que guarda ressentimento, que guarda ódio, rancor de outro indivíduo, ela não está prejudicando aquele indivíduo com o qual ela tem conflito. Ela está prejudicando a ela mesma. O conflito é dela. Acaba sendo algo que vai trazer prejuízos, toxinas negativas para o seu organismo. Então nós não devemos recordar as pessoas que nos ferem, as pessoas que trazem dificuldade para a nossa existência. Conservar a mágoa é uma forma de envenenar
na nossa vida. É uma forma de apresentar dificuldades para a nossa existência. Um outro ponto que Emmanuel traz, esse aqui é o antepenúltimo ponto, já estamos chegando aí no tempo que Janice me deu e eu sou muito cri-cri nessa questão do tempo. Emmanuel nos pede que a gente não imponha o nosso ideal de felicidade a quem amamos. Existem algumas coisas que nos fazem felizes nessa existência. Assistir um determinado esporte, assistir a um determinado espetáculo, ler um determinado livro, frequentar uma determinada religião. Existem coisas que nos fazem felizes. Existem coisas que muito diferentes da nossa, muitos elementos diferentes do nosso, que fazem outras pessoas felizes. Portanto, a gente tem que perceber nisso que cada ser é único. Cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem o seu jeito de ser, tem o seu livre-arbítrio. Portanto, a gente não pode impor a nossa felicidade a outras pessoas. Aquilo me faz feliz porque atende a alguns mecanismos do meu psicológico, atende a algumas questões voltadas ao meu espírito, mas porventura não atende ao jeito de ser, a emoção, o sentimento de uma outra pessoa. E nós devemos ter muita tranquilidade ao percebermos isso. O que me faz feliz por alguns motivos. Mas aquilo que me faz feliz não necessariamente vai atender às necessidades, vai atender o jeito de ser de uma outra pessoa. Portanto, eu não posso impor o meu ideal de felicidade a quem eu amo. Eu tenho que respeitar o jeito da pessoa de ser feliz. É claro que essa felicidade que eu trago é dentro de um processo de legalidade, é dentro de um processo voltado para o que o Cristo nos ensinou. Porque se uma pessoa é feliz praticando um ato ilegal, praticando um ato que é desrespeitoso para com outra pessoa, meu dever enquanto alguém que a ama é chamar a atenção. Mas quando é algo assim fortuito, quando é algo assim de questões muito de gosto pessoal, nós devemos respeitar sim a forma da pessoa de ser feliz. Bom, um outro ponto que é muito importante e que Emmanuel nos traz nessa lição e que a gente consegue perceber de maneira muito visível na nossa sociedade atualmente é o respeito com relação às opiniões alheias. A internet é algo que facilitou muito a nossa vida, mas também acabou apresentando muitos comportamentos que nós podemos considerar nocivos dentro do meio social. Portanto, a gente tem que, em um desses comportamentos que a gente considera nocivo, é justamente os ataques que as pessoas endereçam umas às outras dentro da internet por conta de não respeitar a opinião do outro. E a gente vê isso no viés político, no viés da arte, no viés do esporte, enfim. Quando alguém tem uma opinião contrária da outra pessoa, parece que essas pessoas que pensam diferente automaticamente se transformam em inimigas umas das outras.